Muito bem, vamos a mais um vídeo falando sobre frenagem. Esse vídeo aqui foi uma sugestão do amigo Ailton José aqui do canal. Ele pediu para que eu fizesse uma filmagem mostrando o manete do freio da frente, que é esse da direita, e também o pedal de freio que é acionado com o pé. Procurei adicionar aqui também o freio motor, que seria feito o controle do freio motor através da embreagem. Então nesse vídeo menor procuro mostrar, não ficou uma imagem muito clara, mas seria o acionamento da embreagem conjugada com o freio da frente e com o freio de trás. Antes de entrar especificamente no assunto frenagem, olha aqui, eu passei nessa Mercedes aqui muito próximo do retrovisor dele, estava numa manobra de baixa velocidade, estava tudo tranquilo, tudo sob controle, mas o amigo aqui da Mercedes não gostou muito, deu aquela andadinha para frente para mostrar que estava ali, que não tinha gostado. Olhei para a cara dele, ele realmente não gostou que eu passei muito perto. São situações que a gente passa todos os dias no trânsito, pessoas que não gostam muito de nós motociclistas. Ali está passando ele pela minha esquerda, ele fez questão de mostrar que ele pode mais do que a minha intrudinha, apesar de que a gente com uma 125 também consegue arrancar bem na frente de qualquer carro. Basta estar esperto na abertura do sinal e a gente vai na frente. Aqui na minha direita tem essa van vai dar uma boa fechada na Mercedes. A Mercedes aqui também me deu uma boa fechada na entrada dessa rua. Então são situações que você tem que controlar bem o freio e os nervos. Aqui uma buzinada dele. Depois da fechada da van, ele deve ter ficado ainda um pouco mais nervoso, deve ter estragado aí o fim de semana dele, apesar de ter um belo carro, provavelmente uma bela vida. Mas vamos voltar às técnicas de frenagem. Eu tenho que confessar aqui os meus vícios de pilotagem, um deles é esse aqui. Ao contrário do que eu falei no vídeo anterior sobre frenagem, que a melhor frenagem é com os 4 dedos, é a frenagem mais efetiva. Aqui nessas manobras de baixa velocidade eu consigo controlar bem a motocicleta, o freio, acionando principalmente o freio do pé, o pedal do freio do pé, e de vez em quando um pouquinho do freio da frente. São vícios de pilotagem que eu tenho há muitos anos, há décadas, então não aprendi com técnica nenhuma, fui aprendendo do jeito que dava, e é assim que eu piloto, com esses 2 dedos aqui no freio. A gente tem que tomar o cuidado que, se utilizar essa técnica de frenagem de 2 dedos, de não acelerar enquanto freia. Isso é muito comum, você puxa os 2 dedos do freio e acaba acelerando a moto com com o resto da mão. Aqui eu estava numa subida, a arrancada de uma subida é sempre controlada com o freio do pé e o acelerador e embreagem, e você não precisa estar acionando o freio da frente, como eu mostrei aí num outro vídeo. Essa é uma frenagem forte utilizando só o freio de trás, é só uma ilustração, é uma coisa que você não deve fazer jamais. Sempre utilize principalmente o freio da frente. Em qualquer curso de pilotagem vão dizer para você aplicar 70% de força no freio da frente e 30% no freio de trás, só que é humanamente impossível aplicar essa equação precisamente numa motocicleta. Então tenha sempre na cabeça que você tem que aplicar muito mais força no freio da frente e muito menos força no freio de trás. É a maneira mais segura de se fazer uma frenagem num ambiente normal. Depois eu vou explicar o que é um ambiente anormal de frenagem, onde você tem que fazer o contrário disso. Mas não vamos complicar, vamos lá. A melhor frenagem é essa, com 4 dedos ali no manete. Você não corre o risco de fazer aceleração enquanto freia. Mas desde que você treine o suficiente para não acelerar enquanto freia com 2 dedos, a frenagem com 2 dedos é muito interessante nessas situações de velocidade baixa. Aqui uma frenagem forte. Com os 4 dedos você tem uma segurança muito maior e consegue aplicar uma força muito maior do que com 2 dedos. Mas se você anda numa velocidade baixa, aí, em torno de 40, 50 km por hora, que pelo menos para mim é a velocidade que eu mais ando no percurso que eu faço todos os dias, a frenagem com 2 dedos dá uma segurança boa, principalmente naquelas situações em que você tem que manobrar entre os carros.
que é o que está acontecendo nessa situação. Passando num corredorzinho estreito aqui, você freia principalmente com o freio do pé, basicamente é muito mais forte com o freio do pé, e com o freio da frente é um reflexo automático que você tem dos seus instintos de frear também com o freio da frente. Então um controlezinho com 2 dedos e a frenagem com o pé é muito bom nessas situações aqui onde eu estou passando num corredor apertado entre carros. Se você precisa realmente dar uma parada muito forte, mesmo andando aí a 20 km por hora, 30 km por hora dentro de um corredor desse aqui, o freio da frente vai ajudar você a parar mais rápido. Basicamente, para fazer aquelas manobras entre os carros, o freio do pé é o freio suficiente. O freio motor, que é o freio utilizado através do controle da embreagem, no momento aqui a filmagem não está mostrando, mas eu vou mostrar depois, é muito importante também. Você vai acabar aplicando a embreagem quando a moto estiver quase parando. Antes dela entrar nesse momento de quase parando, então, quando chega mais ou menos a uns 20, 30 km por hora, você mantenha a embreagem solta para que ela também ajude a travar a roda de trás. Então a gente diz que a moto tem na verdade 3 freios, seria o freio da frente, o freio de trás e o freio motor, que você consegue controlar soltando a embreagem ou mantendo ela acionada. Então era isso, não quero fazer um vídeo muito longo, mas eu agradeço muito a Ailton, porque essa maneira de filmagem aqui deu para mostrar como é que são feitos os movimentos coordenados entre freio da frente, freio do pé e embreagem. Claro que eu não consigo mostrar perfeitamente, não consigo ângulos de câmera profissionais, mas da minha maneira amadora, acho que aí foi possível que vocês tenham um pouco da ilustração de como eu faço as minhas frenagens. Aqui é aquela situação anormal de frenagem que eu falei anteriormente. Você está numa descida, numa rampa. Se tivesse numa rampa, por exemplo, molhada, você tem que fazer o contrário do que diz a técnica para se frear num asfalto bom, por exemplo. Você está descendo, você tem que, nesse caso aqui, aplicar mais força no freio de trás, no freio com o pé, e muito menos força com o freio da frente, para evitar que a frente derrape. Se você tiver uma situação de terra, por exemplo, de estrada de terra numa descida ou numa rampa como essa aqui, se tivesse mais escorregadia, você teria que aplicar um pouco mais de força e controlando para nenhuma das rodas derrapar. São técnicas que você vai aprendendo com o tempo. Eu já vi alguns vídeos absurdos no YouTube sobre técnicas de frenagem, gente que não entende nada, gente passando mensagens perigosas. Se você está buscando informações no YouTube, veja mais vídeos, não veja só o meu vídeo, por exemplo, veja outros vídeos sobre o mesmo assunto e procure ir pegando a melhor técnica de frenagem de acordo com a sua experiência. O que eu estou passando aqui são as coisas que funcionam para mim. Essa é a minha opinião. Agradeço muito aqui ao meu amigo Ailton José pela sugestão. Tá aí o vídeo, Ailton. Eu espero que atenda às suas expectativas e possa ajudar mais gente aí a ir desenvolvendo as suas técnicas de frenagem. Se você concorda, se você discorda ou se quer comentar alguma coisa, a parte mais interessante que eu vejo no meu canal são esses comentários, o papo aí que a gente bate com os amigos que vêm até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.